Assim você começa seu dia, celebrando sua vida, sentindo teu coração, agradecendo pela oportunidade de viver, se conectando com a terra, com o céu, respirando. Puxa e solta o ar pelas tuas narinas e sente esse fluxo em você, que no yoga nós chamamos de prana, que é energia. Bom dia, Val. Bom dia, bom dia. Sabe que eu não sei ficar quieta quando a live abre, eu fico falando mesmo antes das pessoas entrarem. Opa, vou usar o mesmo lado que já tá com batom. Bom dia, Dilene. Então eu sempre começo a live falando algo e daí depois começa a chegar as pessoas. Hoje chegou mais rápido. Hoje entrou mais rapidinho. Bom dia, bom dia. Ontem eu não me dei conta, ontem foram 90 encontros, né? E eu tava pensando ontem à noite, 90 encontros quer dizer que já são mais de 90 horas aula, porque são aulas essas lives, né? Tem conteúdo de quase ou mais de 1 hora sempre, por mais que eu sempre converse um pouco com vocês, tem conteúdo, muito conteúdo. E aí eu tava ontem pensando como que alguém diz que forma alguém como constelador com 40 horas. Com 1 mês de formação, porque 1 mês de formação não pode ser, né? Ninguém vai fazer, vai lá, se eu botar 30 dias, 60 horas de formação, 2 horas por dia para alguém fazer, hoje em dia adulto, depois dos 30, fazer uma formação assim, todo dia em 30 dias, eu fico me perguntando como. Vocês aí, a Dilene, a Jéssica, a Dona Carmen, a Val, várias pessoas que seguem, bom dia, Maíra, e que estão aí assistindo praticamente assistiram as 90 lives. Nenhuma de vocês se tornou facilitadora de constelação, né? E já aprenderam bastante. Com mais de 90 horas de conteúdo, porque teve lives aí que eu passei, quase fiz 2 horas de live, né? Então eu sei que tem mais de 90 horas de conteúdo. Delicado isso, né? Delicado as pessoas fazerem marketing enganatório, né? É marketing enganatório, porque diz que é uma coisa e não é. Bom dia, bom dia. E vocês podem ter certeza que vocês estão recebendo, e eu sei que vocês sabem porque vocês falam, né? Quanto isso já mexeu na vida de vocês, o quanto vocês mudaram o posicionamento na vida de vocês e quanto isso rende bons lucros. Lucros de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde, de se relacionar de forma diferente, né? Percebe que está ocorrendo mudanças, né? Às vezes menorzinha, mas está acontecendo mudanças na vida. E às vezes muito grande, né? Porque se para pensar, a Val botou aqui, penso que precisa ter muito preparo e responsabilidade para acessar e lidar com o inconsciente de uma pessoa. Quando eu falo que é uma cirurgia, né? Quantos anos um médico faz para ser clínico geral? Para ser cirurgião, muito mais, né? As pessoas precisavam tomar muita consciência em relação a isso. Porque mexer no campo informacional do outro é abrir isso, né? E não é de um, às vezes é de muitos que a gente está mexendo quando a gente abre uma constelação. Então precisa tomar muito cuidado. Hoje eu levantei e fui
direto levar o Luiz no colégio. E a minha rinite pegou. O gramado lá, o colégio militar aqui em Curitiba é enorme, né? E aí tem um super gramado. Tem vários super gramados, porque tem o gramado do futebol, mas tem o gramado na frente do colégio, dentro do colégio, mais na frente dos pavilhões. Tava tudo branquinho, branquinho de gelo, 7 horas da manhã. Ai, que gelo. E aí a minha rinite veio com tudo. Ah, que agonia que eu tenho. Fica só agoniante, né? Não sai nada e só fica agoniante. Vai lá. A Val tá botando aqui, não é só abrir, tem que saber fechar. Tem que saber deixar em ordem, né? Tem que saber deixar em ordem, tem que saber acessar o que abriu, porque senão faz uma nhaca, né? Ah, sabe como é que faz uma nhaca? Porque quando não se processou com as suas questões, é muito fácil dar emaranhamento das tuas questões com as questões da pessoa, né? É muito fácil isso acontecer. Então, projeção é muito maior quando tu tá nesse campo do invisível. Por isso precisa tem que ter muita postura. Tem que ter muita postura para estar nesse lugar. Tem que ter entendido muito o que é se libertar de julgamento. O que é ficar numa tela em branco, que é aquele papel que vou ficar sempre usando a Elisa, porque foi ela que falou que sentiu a anestesia. Tem que saber ficar muito naquele lugar, que se sente anestesiada, plena, zero expectativa, tá tudo certo como tá ali, e aí as coisas chegam. E todo dia a gente pratica um pouquinho aqui de meditação, de estar aí nesse lugar. E eu escuto de muitas pessoas dizendo como é desafiador, como não é simples ficar nesse lugar. Então, não desistam, persistam, porque é com disciplina realmente, de determinação, de se colocar nesse lugar, é que as coisas modificam. Ontem eu fiquei com uma cliente nova conversando. A gente começou, era 7 horas o atendimento e foi até 9h30. Era a minha última paciente, então era a primeira vez, né? E ela já tinha feito há anos atrás constelação. E ela disse, não vi nada de diferente acontecer. E não me recordo absolutamente de nada do que aconteceu também nessa constelação. E aí é onde eu afirmo para as pessoas, né, que a bagagem de experiência, uma coisa é tu ser recém-formada, outra coisa é quando tu tem uma bagagem, e eu ensino para as pessoas até a minha bagagem dos 10 anos aí dentro da constelação. A pessoa cai de paraquedas num evento de constelação e faz a sua constelação sem entender a base, o embasamento, toda a filosofia que tem por trás. É como se a pessoa fosse mega obesa, nunca olhou para isso, nunca nem se viu no espelho, vou falar assim, tipo, nem sabia que era obesa, nem sabia que isso faz mal, nem sabia absolutamente nada. Cai numa mesa de cirurgia, reduzem o estômago dela e mandam ela embora para casa. A pessoa que cai numa situação de constelação sem entender absolutamente nada do que é isso, é mais ou menos pegar uma pessoa que morou no mato a vida inteira, era super obesa, apesar que é meio desafiador alguém que mora no meio do mato ser obeso, mas vamos lá, nunca se enxergou, não sabia nada disso, e cai na mesa de uma cirurgia, e tchau pra ti, vai embora, e não sabe o que tem que fazer, né? Então, sim, tem processos, né? A gente fala que a constelação, quando é essa cirúrgica, ela é tão grande que a gente não pode colocar em palavras, porque quando a gente coloca palavras, a gente limita esse novo que pode surgir do que aconteceu ali,
né? Então, a criação do novo holograma, se eu estou limitando com palavras, eu estou limitando o que pode nascer, as infinitas possibilidades que no Axis a gente fala dessa forma. Mas ao mesmo tempo é importantíssimo a pessoa entender que história trouxe ela até ali, o que ela faz com isso, que são as leis da vida, que o Bert enumerou as 3, entender isso de uma forma muito significativa, como isso tu coloca em prática em todas as áreas da tua vida, entender aquilo que eu explico que o Bert chamou de boa consciência e de má consciência, esse sistema engessado, essa energia que foi movida pela mente de várias pessoas, foi criando esse sistema que te trouxe até aqui e que não é tão simples sair desse sistema, dessa força que controla e faz tu ter as ações repetidas que tu tem de se relacionar com dinheiro, com a tua saúde, com alguém que tu conhece, com teu pai, com tua mãe, com o vizinho, do jeito que tu te relaciona. Tu vai precisar respirar muito, sair desse lugar, encontrar qual é o teu lugar para o amor voltar a fluir, se conectar com o que estava arrebentado, que são os traumas, né? Paralisado às vezes, para te criar esse novo software. Então, entender tudo isso é sim uma ferramenta gigantesca para te transformar a tua vida, né? Por isso que já há alguns anos, se a pessoa me procura para fazer uma constelação individual, e vocês não têm noção quantos nãos eu dou. Vários nãos. Vários nãos. Não é um não assim, tipo, outro dia a pessoa me mandou mensagem e eu falei que eu funcionava desse jeito, né? E que ia ver em grupo, e que em grupo, às vezes, acontece o treinamento e eu sinto que a pessoa pode constelar dentro do grupo. E aí não precisa no individual, como no individual eu faço 2 atendimentos, no grupo, como eu dou um treinamento antes, a energia dela é mais processada e eu faço a constelação. E aí, tipo, o em grupo ia ser no final de semana ou no final de semana seguinte. E aí eu fui mandar a mensagem para ela e ela falou: "Ah, eu já fiz no mesmo dia, eu achei uma consteladora que fez no mesmo dia para mim". Daí a gente sorri. Cada um busca o que quer, só que é delicado porque a pessoa não tem conhecimento. Ela tá desesperada por alguma coisa, porque quem quer fazer algo no mesmo dia tá desesperada. É um crime. Sabe, alguém acorda desesperado porque tá obeso, corre no médico e diz: "Me corta agora e me arranca toda essa gordura". E aí o médico pega e faz. Isso é trabalhar por dinheiro, né? E não por saúde e benefícios realmente maiores. Tem médicos que fazem, infelizmente tem médicos que fazem, assim como teve essa consteladora que atendeu no mesmo dia. Alguém que está desesperado não se faz constelação porque ela está numa postura de criança. Então, se você entra em contato comigo e eu digo não vai fazer constelação, entende que eu estou trabalhando com a tua alma, com o teu ser, com você ativar uma postura de adulto. Então, o não que eu te dou já é um processo. E isso acontece várias vezes. Tem gente que vem para o treinamento em grupo e eu digo não, você não vai constelar hoje. Precisa ter muito conhecimento para fazer isso, né? Porque precisa ter estrutura. Porque essa pessoa, se ela sair me odiando, eu tenho que estar sorrindo e de boa. Eu não posso levar isso pro pessoal. Eu preciso entender que isso faz parte de um processo maior. Não é todo mundo que aguenta um negócio desse, né? Deixa eu ver o que a Gilmile botou aqui. Ah! Deixa eu ver. A Jamile disse que estava pensando em fazer bariátrica. E a Dilene botou, não faz não, Jamile. Jamile, primeiro a gente olha
né? Eu conheço uma pessoa que fez bariátrica e realmente teve a vida bem transformada, mas ela já vinha se trabalhando, ó, há muito tempo. E mesmo assim sofreu pra caramba. Não sei se ela faria de novo. E conheço outras que fizeram e que não mexeu em uma grama. Não mudou absolutamente nada no corpo. E dizem que você reduz em 25 anos a tua qualidade de vida quando você retira um pedaço do teu estômago. Você envelhece 25 anos a mais. E eu conheço várias pessoas que fizeram e realmente é bem pesado olhar. Parece que são mortos andando. Então, a gente precisa refletir muito sobre as coisas. O caminho mais rápido nem sempre é o mais favorável. Para quem entrou agora, a live não é sobre bariátrica, né? Mas foi um exemplo que eu usei. Ontem, essa cliente que eu atendia, a Dilene botou, eu penso que os cuidados pós-bariátrica são piores do que fazer dieta. Então, eu sempre fico pensando, será que a pessoa quando faz bariátrica sabe o que ela precisa comer após a bariátrica? Porque se ela sabe, por que ela não comeu isso antes para ver o resultado que dava? Né? É muito delicado a dieta alimentar que tem pós-bariátrica. Nossa Senhora! E ontem eu atendi uma pessoa que me disse que nos últimos, acho que faz 2 anos que ela vem fazendo o tratamento com o Peter, aquele que eu fiz a live, aquele alemão que mora no Rio. Eu atendi uma cliente dele e ela me disse que começou a fazer tratamento com ele há uns 2 anos atrás. E ela diz consequência, porque eu queria qualidade de vida, eu realmente não me importava com o tamanho que eu tinha, mas já foram 20 quilos de forma bem natural, só realmente sabendo o que eu tô comendo. Ontem eu tava vendo uma reportagem que a Nestlé lá fora, né, era uma reportagem em inglês, não era em português, né, não é nos veículos de imprensa do Brasil. Ela colocou que 60% de toda a produção da Nestlé é tóxica para o nosso corpo. Pensa bem, 60% de tudo que a Nestlé produz é tóxico para o nosso corpo. E aí? Quanta comida industrializada a gente já botou para dentro? Quanta bolacha podre a gente já botou para dentro e adoeceu o nosso corpo? Ontem uma pessoa me perguntou, Morgana, eu já fiz a vacina e agora eu tô ficando com medo vendo todos os resultados que estão acontecendo pós-vacina. O que eu faço? Respira, te abraça, diz sinto muito pro teu corpo que tu agiu de forma impensada, tu foi manipulada, tu serviu de rato de laboratório. Diz sinto muito. E quando a gente diz sinto muito, a gente precisa compensar. E bora cuidar desse corpo de uma forma melhor, que ele te serve tanto. Presta mais atenção o que tu coloca dentro dele. O que realmente nutre ele. Ama teu corpo, porque ele é teu veículo. Como você cuida das coisas. Do espaço que você mora, do seu carro, como você cuida desse corpo. Coloca nele e busca entender como o marketing visa muito lucro. As indústrias, as grandes indústrias visam muito lucro e não estão nem aí se aquilo vai ser saudável ou não. Porque algum dia você imaginou que a Nestlé fosse dizer que 60% dos produtos dela são tóxicos para o nosso corpo? Jamais, né? Pois é, a gente tá na era do sol e tá vindo tudo à tona.
porque a gente tá enxergando as coisas, né? O sol tá batendo, tá mostrando toda a sujeira que tem. Por isso as pessoas estão tão desesperadas achando que é o fim dos tempos. É o fim de um tempo de muita sujeira que a gente viveu sempre nessa manipulação e não sabia e não enxergava. A Jamile botou: o pior é que tenho consciência, mas sei que como as emoções. É muito mais que isso, sabe, Jamile? A gente precisa entender que é um distúrbio, então é uma alteração que a gente considera doença. Existe sim um vício e alguns pesquisadores já mostraram que o vício pelo açúcar é pior do que o vício pela cocaína. Ele produz, né, os pesquisadores de neurociência, o açúcar produz uma dependência no nosso corpo muito mais forte do que a cocaína. Então, se alguém que usa cocaína precisa de tratamento para fazer a limpeza do corpo até parar realmente de usar, né, vai ter que se afastar, vai ter que ser cuidado para aguentar ficar um tempo suficiente longe da cocaína para limpar o corpo. Do açúcar é a mesma coisa. O açúcar é um vício. E enquanto não for encarado como numa postura de adulto, porque a gente fala, mas fica como uma criança. Ai, tá bom, mas é que eu gosto. Ai, é só um pouquinho. A gente não muda, a gente vai ter que encarar como um adulto viciado, realmente. Eu preciso buscar ajuda profissional para me libertar disso. Eu vou precisar de ajuda do meio que eu vivo, da família. A família vai ter que entender para dar apoio e suporte para o tratamento, né? É bem sério isso, não é brincadeira. E normalmente a alimentação fica na brincadeira. A Rose botou aqui sobre os cursos, tudo que ela fez para ajudar a expandir a consciência. Botou que existe muitos outros processos, né, antes de recorrer à bariátrica. Bom dia, Bá. Espero que teu dia ontem tenha sido muito lindo, muito cheio de bênçãos, de alegria, de estar com as pessoas que ama. Então a gente precisa aprender a pedir ajuda, sim, quando a gente não tá bem, precisa buscar aí quais são os recursos necessários para fazer essa transformação. E ontem eu vi uma pessoa falando um negócio, acho que foi ontem, e eu achei muito interessante. Ela falou que determinação é a força que ela recebe de Deus para agir naquilo que precisa, né? Então eu convoco a ação de Deus em mim e ajo com ela. Isso é determinar uma ação e seguir com ela, porque eu sigo com a força de Deus. Hoje de manhã, a gente saindo daqui para eu levar o Luiz para o colégio e tava tudo muito gelado, né? Eu falei que a grama tava branquinha e eu moro agora bem na esquina de uma pracinha. E já tinha um personal trainer ali com alunos dando aula na pracinha. E o Luiz disse, acredita que ontem que estava mais frio ainda, que estava tudo nublado, também tinha gente ali fazendo atividade física? E aí daí ele disse, precisa ter muita força de vontade. Daí eu disse, precisa ter essa determinação, precisa ter, porque se tu espera pela vontade, essa vontade nunca chega. Porque o corpo economiza energia, né? Porque tu tá dentro, engessada naquele sistema que eu falei no início, lembra? Que te trouxe até aqui. Tu vai precisar de uma energia que vem de uma conexão muito grande com o teu coração, que faz com que o teu coração determine para tua mente ir lá e atuar de um jeito diferente do que tu vinha atuando. Vem de uma conexão muito maior, de querer estar viva. Então vai, levanta cedo mesmo com frio e vai fazer atividade física. Não dá desculpa.
As desculpas sempre mantêm a gente naquele sistema de comodismo, de preguiça, né? A preguiça nada mais é do que se manter dentro do sistema velho. E uma das coisas para explicar sistema velho é pensar: você estaria com Nokia ainda, aquele lá de 2000? E outra coisa, a gente só vai para um sistema novo atualizado agradecendo o sistema que trouxe a gente até aqui, jamais rejeitando. A gente só tem iPhone graças ao Nokia. Então a gente não fala mal do Nokia, a gente agradece que ele existiu e daí depois a gente fez uma evolução para o iPhone. Ou seja lá o smartphone que você tenha. Antes disso, é a mesma coisa com a nossa família, com o nosso sistema, né? A Rose botou aqui que a constelação também foi um grande acesso comigo. Bom dia, Lili. Bem-vinda. Bom dia, Gisele. Ontem eu explicava uma coisa, né? Porque agora de manhã eu estava vendo um vídeo que me mandaram da Patrícia Bravanel. Eu não assisto SBT, então eu só conheço um pouquinho da Patrícia porque a Nayara, que é uma grande amiga que eu tenho em Itapema, adora o Silvio Santos, então eu já vi ela falando da Patrícia, senão eu não saberia nem quem era, tá? Porque eu realmente não vejo TV. Então eu realmente não conheço profissionais, artistas e coisas assim. O vídeo tava ela falando, então eu também não sei o que aconteceu, mas ela tava defendendo Caio Castro e mais alguma outra menina, alguma outra artista provavelmente. Não sei o que eles falaram, só sei que alguns extremistas estão xingando eles um monte pela questão de homofobia. Hoje tá pesado demais, né? Qualquer coisa que a gente fala, vem um grupo e te cancela, né? Esse é o nome, cancelar nas redes sociais, te xinga de tudo e às vezes isso tá destruindo a pessoa do outro lado, né? Tu não sabe, tá destruindo com a vida, com a família, com tudo mais, né? Eu vi uma postagem ontem e aí piora mais ainda porque eu pouco conheço dessas pessoas também. Mas é de algum comediante que a esposa, eu acho que deve ser, teve aborto. E aí estão dizendo que foi a pessoa que era casada antes com ele que falou qualquer coisa, que pelo que eu entendi é uma cantora. E se vocês estão entendendo do que eu tô falando, vocês falam, porque eu não sei nem o nome das pessoas, tá? Eu só vi o videozinho. Aborto não acontece porque alguém fica estressado. Aborto é igual fazer um filho não acontece porque tu teve um ato sexual, uma relação sexual. Não é toda relação sexual que forma um filho. Não é por causa de um estresse que alguém perde um filho. Tem outras coisas envolvidas, né? Então, você culpar alguém por causa daquilo que aconteceu, isso é um mecanismo inconsciente de uma criança. Solta esse papel de culpar, de condenar as pessoas. Sai desse lugar urgentemente. Tu vai destruir a tua vida enquanto tu te manter num lugar de culpar alguém pelo que tá acontecendo. Esse é o papel de uma criança. Aprende a deixar as histórias das pessoas com as pessoas e te responsabiliza pela tua vida, pelo teu destino. Ontem eu li um texto sobre a questão da culpa, né? Existe a culpa real, que é, por exemplo, eu fui lá e tomei uma medicação para abortar um filho. Essa é uma culpa real, cognitiva, racional. O que eu faço com ela? Eu preciso fazer alguma coisa para compensar, porque senão a autossabotagem, que é a expiação que a gente fala, fica muito grande. E existe a expiação, que é carregar a culpa dos antepassados, do que tem dentro do sistema.
e não só da família, da empresa também. Às vezes tem funcionários que estão espiando por funcionários antigos que a pessoa nem conheceu. Como assim, Morgana? Uma vez eu vi uma constelação onde a pessoa fundou um restaurante, tinha um amigo que começou a trabalhar com ele, começou a ser garçom, o negócio foi crescendo, a empresa foi crescendo, ele era um excelente garçom, treinava todos os garçons, e aconteceu alguma confusão entre esses dois amigos, entre o dono e o garçom bom, e esse garçom bom foi embora, foi demitido, e claro, saiu indignado, provavelmente. E aí se passaram anos e nunca mais esse restaurante teve nenhum garçom que prestasse. Mesmo nenhum garçom, conhecendo a história do garçom que começou, nenhum era bom. Todos faziam grandes erros dentro do restaurante. E isso tem o sistema da empresa, tem a energia que faz com que possa entrar o melhor garçom de um outro restaurante super top, for super indicado, esse garçom é maravilhoso, vai fazer sucesso no teu restaurante. Chega lá e a pessoa não consegue desempenhar a função dela, porque tem a energia daquela energia de culpa, de traição, de sei lá o que aconteceu no passado, agindo dentro do sistema. Então a gente precisa entender que nós somos como uma antena que capta essas informações. E aí não é você que está agindo, são essas informações que agem em você. Então é muito desafiador você tocar pedra nas pessoas quando você está longe e você não está sabendo que o sistema está manifestando e que aquela pessoa está sendo usada por o sistema para manifestar aquilo. Por isso que quem vai para o retiro me vê falando assim que tá tudo certo. Tá tudo certo por quê? Porque aquelas informações estão contidas no grande sistema, vamos pensar no sistema de uma cidade, no sistema de um país, no sistema de culturas, e aquilo precisa vir à tona e ser manifestado. E alguém vai ser usado para manifestar aquilo que está no sistema e que precisa ser visto, reconhecido para ser mudado e evoluído. Né? Então, agora o que pesa demais é a forma que as pessoas estão lidando com tudo isso. Né? Então, nesse vídeo da Patrícia, eu vi ela dizendo, olha, comunidade LGBT, vocês precisam entender, se vocês querem respeito, vocês também deveriam nos respeitar, porque a gente vem de uma cultura de conservadorismo e para a gente é um desafio explicar, por exemplo, para uma criança o que é LGBT. E aí ela foi massacrada por ela ter falado isso. Massacrada ao extremo. Como assim? Cadê o respeito? O respeito é só para um lado, para o outro lado não existe. O que ela está falando? Ela está falando do sistema, desse campo informacional que me deixa de um jeito, não é cognitivo, ok, que ter despertado toda essa fala favorece com que a gente evolua assim. Por isso vem à tona, mas por que precisa haver massacre? Então, quem deseja respeito não deveria massacrar os outros. Não é assim que a gente vai mudar a dinâmica. Ontem eu falei um pouco sobre isso com vocês, né? A gente precisava aprender a se libertar de massacrar os outros quando os outros não fazem aquilo que a gente gostaria que estivessem fazendo. Ontem eu explicava para uma pessoa, eu carrego, né? Eu fiz aquele exame de genética, de DNA, para saber de onde vinha a minha ancestralidade. 95, 97, é um número muito alto de descendência portuguesa no meu DNA. Então, eu sou praticamente, o resto é povos nativos do norte da América, lá dos Estados Unidos, dos povos nativos ainda de lá, né? Então, os índios norte-americanos, acho que é 2%, uma coisa assim. O que acontece? Meus tataravós tinham escravos.
Minha avó morria de medo de preto, porque ela, na concepção dela, no que ela viu quando criança, os pretos tinham acabado de ser libertados como escravos. Eles estavam passando fome, provavelmente a maioria, né? Ficaram à margem. Então eles roubavam. Então ela morria de medo de preto. A minha mãe cresceu com a mesma concepção. Então, na genética, além do no cognitivo, hoje não é mais. Hoje já entendeu que tudo é igual, de tanto se bater nisso. Mas no instinto, se tá andando na rua à noite e tá vindo um preto aqui, é muito fácil, automaticamente, piloto automático do corpo, atravessar a rua. E isso hoje é visto com um massacre de dizer que tu é racista. Precisa entender dessa genética. E a mesma coisa tem a ver com a questão LGBT. E não é só sobre ser homossexual. Tudo que é diferente, tudo que é novo gera resistência pro sistema. Tudo que é novo não tem a ver com a opção sexual, a questão de cor, tem a ver com o que é diferente. Não é resistência para você acordar às 6 horas da manhã e fazer atividade física? O Luiz é professor de educação física. Ele vai para o colégio dar aula e ele acha, uau, como que alguém acorda tão cedo para vir para a pracinha fazer atividade física? Ele que é da área, tem resistência? Imagina para quem não tem, que nem eu, que não sou da área. Eu olho e digo, caraca! Entende? A gente tem resistência para ir para o novo. A gente precisa tomar algo muito forte para querer fazer a mudança. Agora, imagina o que acontece com alguém que abriu a boca para falar desse sentimento que tem, do que acontece, e quando ela fala, ela é massacrada ao extremo. Sabe o que acontece? Mecanismo de defesa. Aí mesmo que a pessoa se digna e começa a xingar daí. Porque é automaticamente, é piloto automático. Se eu estou sendo xingada, eu vou xingar também. E aí, em vez de gerar respeito para cada grupo desses que massacra o outro, esses grupos são mais odiados também por aqui. E aí vira guerra. Não liberem, não muda absolutamente nada. As coisas não mudam pela guerra. As coisas só se repetem quando existe conflito. E um exemplo claro do Brasil é: falaram mal, criticaram, xingam até hoje o regime militar, numa época que eu não vivi, a maioria que tá aqui não viveu nessa época, fala mal de uma época que nem viveu, fala mal porque talvez teu professor de história, sei lá, falou o que para você, você viu na mídia, sei lá o que, e você nem viveu nessa época para estar falando, porque a maioria que fala mal nem viveu nessa época. E o que tá acontecendo? Como falam mal demais, em vez de terem deixado o passado em paz no passado, as pessoas hoje pedem que volte isso. Não são pessoas que estão pensando, é esse mecanismo, esse sistema, tudo que é rejeitado no passado repete. Então ontem, com a cliente, ela disse, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Ela odiou o avô dela, porque o avô dela abandonou a avó quando os filhos eram pequenos e a mãe dela tinha 7 anos. E a mãe dela ficou sem ver o pai. Só foi ver depois de muito mais velho que o pai apareceu. Então ela de pequena já tomou ranço desse avô. Como que um homem abandona uma mulher e deixa suas filhas pequenas, né? Adivinha o que a vida faz? Repete a história. Quando o filho dela estava com 8 anos, ela se separou do marido. E o marido perturbou e queria só ela, não queria saber dos filhos. E os filhos, não tiveram pai depois dos 8 anos. Praticamente na mesma data, acontece a mesma história. Um pouquinho diferente, mas o contexto em si
A raiz e a essência tá na mesma. Então, enquanto não se reconcilia lá com esse avô que tem consciência que aconteceu, imagina para frente, né? Continua reproduzindo para frente. Então, aí o filho dela engravida a menina bem novinho, não fica com o filho também, a menina cria o filho, tem contato, aquela coisa de ficar com o pai, ficar com a mãe, né? Mas não fica casado. O negócio só vai para frente. A gente precisa botar todos os seres no nosso coração, sair das leis morais. As leis morais são as que mais geram guerra. A gente precisa se libertar de condenar todo mundo. E as redes sociais hoje, em vez de estar propagando paz, reconciliação, tem um grupo enorme cancelando, excluindo. Vai virar uma bomba atômica esse negócio. Vai gerar muita destruição. Então, assim, para quem fica me assistindo aqui, seja um ponto de luz, sai desse lugar urgentemente. Por favor, dissemine paz e amor e reconciliação nas tuas redes sociais. Quando você vê comentários, respira, entra em conexão com a energia dourada e emana. Dor, ferida, tocando pau gera mais ferida ainda, vai estar todo mundo sangrando. É um sistema automático isso. As pessoas precisam, quando a gente fala de despertar da consciência, igual a pessoa que tá aqui, que atravessa a rua quando vê um preto, e existe o grupo de defesa dos pretos, agem massacrando o outro lado. Esse grupo aqui, eles também não estão pensando. Por isso que a gente fala que essa energia é cega, tanto daqui quanto daqui. Eu não posso tocar pau nesse grupo aqui por eles estarem cancelando e massacrando. Eles também estão sendo movidos por esse sistema, que é um sistema inconsciente, arcaico. Na constelação a gente chama de energia arcaica, de consciência arcaica. Ela é que nos trouxe até aqui, mas a gente precisa despertar para ser mais Deus do que animal. Por isso que a gente veio com essa parte nobre do cérebro e não só com a parte de trás, que é a que os animais têm. Respirar. Quem gostou desse tema? Eu vi que bastante gente entrou e saiu. Quem gostou desse tema? Esse tema é delicado. E se as pessoas entendessem que a raiva que tu tem de uma pessoa que fez algo para ti é contribuição para todo esse cancelamento, para toda essa energia pesada que está acontecendo hoje, não falaria mal de quem está cancelando. Porque é como se você nutrisse, quando você tem indignação com coisas tuas do passado não resolvida, é como se você estivesse lá, nutrindo esses grandes grupos de canceladores. E quando você se une nesses grupos, quer dizer também que você não está olhando para dores tuas. É um enrosco, né? A Rose botou muito forte, mas verdade pura. É bem delicado, por isso que eu, quando começo a live aqui, eu digo para começar o dia batendo palmas, sorrindo, agradecendo, se conectando com uma força maior, que abre teu coração, que faz tua mente ser guiada pelo teu coração. E fazer isso mais vezes durante o dia, porque é muito fácil, se você não faz processos assim, de você viver no piloto automático. Viver no piloto automático é viver por essa energia desse sistema. A Jamile disse que mexeu muito com ela, cada segundo, bem profundo. Às vezes, mudar de cidade ajuda, sabe por quê? Só que tu leva o sistema da tua família contigo, não importa onde tu vá. Mas ajuda porque às vezes tu saiu do sistema da cultura da tua cidade.
que também te influencia. Aí tu vai para um outro sistema de uma outra cidade que funciona de um outro jeito e tu recebe as informações dali. Tanto que, por exemplo, quem ama astrologia e segue muito astrologia, pede para o astrólogo olhar qual é a cidade que vai estar mais favorável para ela estar no dia do aniversário dela. Porque influencia. Olha que maluquice isso. Influencia esse campo informacional piloto automático, né? O mapa astral é o piloto automático. O que a Morgana está chamando e outros pessoas que trabalham dentro dessa área é você ativar algo maior do que o piloto automático, né? A numerologia, a astrologia, tudo isso fala do nosso piloto automático. Então o script que eu tenho ali, a constelação mostra esse script que eu tenho ali. Agora, como pode melhorar? Como eu posso criar algo além disso? Isso é se tornar Deus. Eu falei porque eu senti isso, Jamile. A Jamile botou, lá vai outro exemplo que eu pensei, ir para outra cidade. É porque eu senti tu pensando isso, por isso que eu falei. É só a anteninha que capta o teu pensamento, por isso eu falei isso, tá? É contribuição às vezes é contribuição em morar longe dos pais às vezes. Mas lembra que aqui a gente tem que estar em paz com todos eles. Tem que sentir muita gratidão. Tem que sentir que não depende mais do pai e da mãe, que é tão grata ao pai e à mãe por tudo que ofertaram, que eu vou honrar eles cuidando muito bem desse corpício aqui, cuidando muito bem da minha existência, fazendo ser sucesso a minha existência, para eles saberem que valeu a pena todo o esforço deles. Então assim a gente pode ir morar longe dos pais, né? E pode mudar de cidade, sendo grata à cidade que eu nasci. Quando a gente vai embora da cidade que a gente nasceu com raiva... Ai, meu marido me ligando bem na hora da live, eu acabei de desligar ele. Porque daí pausou aqui a tela, né? Depois eu retorno, tá quase na hora, mas é estranho ele me ligar essa hora, né? Mas... Voltou! Voltou! A live tinha travado. Eu pensei que não ia voltar mais, eu ia cancelar aqui, ia desligar, ia salvar esse vídeo e abrir outro. E daí quando eu ia fazer isso, voltou. Deixa eu ver o que aconteceu. A Jamile botou aqui, gratidão, eu não estou em paz com nada, está explicado. Torna ele. Já deu certo. Quando a gente não tá em paz em nada, a gente tá no inferno, né? E a nossa responsabilidade é gerar paz e reconciliar-se com tudo como foi e como é. Só daí que nasce o novo, Jamile. E Jamile e todas que estão aqui. A gente precisa se responsabilizar em curar e lamber as nossas feridas e deixar... E às vezes a gente precisa do profissional para a gente poder ver de forma diferente aquilo que a gente estava engessada vendo da mesma forma. Um facilitador, ele te dá a oportunidade de olhar de outras formas, né? Então, ressignificar, que a gente fala muito. Isso permite com que a gente crie algo diferente do que a gente vem criando. Lembra ontem que eu lia um trecho... não foi ontem, né? Eu li o texto que é daquele meu professor do livro Medicina Interior, que ele fala, e várias escolas falam isso, né? O nosso mundo, o meu universo, a minha realidade, as coisas que eu vivencio, foram criadas pela mente, pela forma que eu penso, pela forma que eu sinto, pela forma que eu percebo as coisas. Por isso que o universo de cada um é tão diferente, cada ser é único, né? Porque fica captando e absorvendo e agindo de um jeito. O que a Morgana fica aqui toda manhã fala de você reconhecer tudo isso, ser grato por esse piloto automático que te trouxe até aqui e te permitir fazer diferente. E a gente só consegue fazer diferente quando a gente é grato. O exemplo que eu uso
da Nokia e do iPhone brincando, mas é para trazer um entendimento, né? E se eu for pensar assim, a gente só tem um Mac, que é aquele computador, né, levinho para quem tem e sabe como é bom, né? Porque quem nunca teve não sabe como os outros são demorados, como um Dell é demorado, né? Para abrir, para funcionar. Porque a gente já teve, na década de 60, computadores que ocupavam um edifício, né? Eram gigantescos, era uma coisa inviável, mas a gente só tem isso hoje porque existiu aquilo antes. E quando eu falo de tecnologia, eu tô falando de pessoas também. A gente só tá aqui graças ao que os nossos antepassados fizeram. Se você rejeita qualquer coisa, você tá dizendo que você não deveria estar viva. Porque você só existe graças a cada linha do jeito que foi escrita. Entendeu como é importantíssimo, é fundamental você se reconciliar e dizer sim. Quem aqui que tá aqui que fez a meditação do dia... Deixa eu ver, hoje é quarta, foi da segunda-feira que a Carol falou sobre o dia anti-tabaco, que era o Dia Internacional para não fumar. Quem fez aquela meditação? Que foi uma meditação do sim e que viu o efeito que deu. Então, quando você diz sim, exatamente para tudo que te trouxe até aqui, você ganha força. Você ganha... A Carol tá aqui ainda. Foi sensacional, não foi? E a meditação que eu guiei vocês, para vocês irem dizendo para tudo em relação ao fumo, ao cigarro, ao tabaco, deu essa força? Imagina se você faz isso olhando para a história dos teus antepassados, olhando para a história da empresa que você trabalha, para a área da tua profissão que você trabalha. A Tati botou, eu fiz, quebrou paradigma, sensacional. Foi isso que Bert Hellinger fez. Ele é um grande mestre porque ele trouxe um novo paradigma para a humanidade. As constelações, na visão do Bert, tá? E aí a gente precisa acessar o campo dele, porque hoje tem outros tipos de constelação, mas dentro da visão do Bert, trouxe um novo paradigma para a humanidade, porque dizer que todos os seres pertencem, dizer tá tudo certo para tudo como tá, e é só a partir daí que o novo pode nascer, ninguém nunca tinha falado nada semelhante a isso. A Adilene botou, desde o primeiro retiro no ano passado, cada vez que passo por uma roça de fumo, eu digo sim. Antes achava horrível que alguém ainda plantasse fumo. Que bom, Adilene, que bom. A gente se liberta e deixa... Porque assim, tudo que é manifestado quer dizer que ainda está dentro desse campo informacional. Por isso que alguém capta e manifesta. E as coisas só param de serem criadas quando não precisam mais. Quando é que não vai precisar? Quando eu disse, ok, eu já te vi. Como pode melhorar a partir daí? Então, só o sim liberta, só o sim nos dá força. E dizer sim não quer dizer que eu vou pegar e vou começar a plantar fumo. Eu tenho outras coisas para fazer. Dizer sim não quer dizer que eu vou fazer igual o outro está fazendo. Eu vou fazer o que me cabe fazer. Então, assim, dizer sim para a indústria farmacêutica, eu que fiz farmácia e que conheço esse mecanismo, eu digo sim, que foram os mesmos que queimaram as bruxas em 1500, faz tudo parte do mesmo sistema. Sim, é o que a humanidade precisa passar para fazer seu processo de evolução ou de repetição por não sei mais quantas encadernações. Faz tudo parte. Quanto mais eu rejeito, me revolto e me indigno, mais eu me aprisiono, mais disso é criado. Então, experienciar como vocês experienciaram na segunda-feira através daquela meditação que a Tati botou aqui, que quebrou o paradigma. Quando eu digo que a gente, né, é uma grande oportunidade, porque quando você experiencia aquilo, você não duvida mais. Não é só a Morgana falando, você sentiu. E aí você pode acessar essa sabedoria e colocar ela em prática em tudo na tua vida, em tudo.
com aqueles parentes que você não suporta, que você detesta, que você tem embrulho só de pensar nele, que já te deu muita dor de cabeça. Pensa nesse ser e começa a olhar para ele e dizer sim, sim, sim para tudo que eu não tô vendo ainda. Meu Deus, por favor, me mostra com mais clareza. Quanta nhaca tem aqui dentro, nesse espaço entre eu e o outro, que tem tanto enrosco aqui. O que é que o outro vê em mim que ele me odeia tanto que eu nem sei o que eu tenho que faz com que ele me odeie tanto? Já pensaram nisso? Já aconteceu isso com vocês? De olhar e pensar assim, nossa, mas por que aquela pessoa me odeia tanto? O que é que eu fiz pra ela que eu nem sei? Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Contigo já aconteceu? Sabe o que tem? Tem uma imensidão aqui, ó, de tranqueira no meio de vocês dois, que é emaranha e que as pessoas têm raiva e nem sabem por que tem. Faz parte de vários campos informacionais que tem ali emaranhado, que a pessoa projeta um monte de gente em cima de ti e você nem sabe, e ela muito menos. Então não vai ser odiando que isso é liberado. Vai ser com amor que vê. Não é sobre isso que a gente está acessando nesse livro, dizendo que é o mesmo amor aquele que adoece e aquele que cura? É o mesmo amor, aquele que gera tanto ódio e indignação, para aquele que gera paz. Só que um é cego e o outro vê. E só vê quem é adulto, quem tomou essa postura de ser mestre de si mesmo, de criar além do mapa astral, além da numerologia, além do script da família, além do script do planeta. Ah, meu Deus, é possível. É possível. Com determinação e disciplina e canalização de algo maior, é possível. Você pode ser todos os números, você pode ser todos os astros na luz. Vamos ler um pouquinho? 9 horas e eu não li nem um textinho ainda. Ah, meu Deus do céu, como pode melhorar? Eu vou ler um textinho, porque eu já falei que eu quero terminar o ano tendo lido todo o livro, né? E quero terminar o ano com vocês, grandes consteladoras aqui, que estão assistindo essas lives todos os dias. Que vocês estão aprendendo sim qual é a postura de ser consteladora. Através de... deve estar aí em torno de quase 100 horas de encontros matinais aqui às 8 da manhã, né? Começou lá às 6 da manhã, né? O ano passado. E a gente tá aí sendo já há algum tempo às 8 da manhã. Então, mega parabéns para quem tá determinada em estar assistindo essas aulas aqui, porque vocês, além de transformarem a vida de vocês, colocando em prática esses ensinamentos, vocês vão poder serem facilitadoras de, através da presença de vocês, transformar a vida de outras pessoas que quiserem. Sempre é se a pessoa quiser, nunca é porque você quer, né? Sai desse lugar, só se alguém vir te solicitar. E mesmo assim existe uma troca. Porque você não é mãe nem pai dessas pessoas para só dar de graça, tá bom? Lembra disso. A gente só recebe de graça, entre aspas, porque você depois vai servir a vida do seu pai, da sua mãe e dos professores. Das outras relações existe sempre uma troca. Então vamos lá, subtítulo desse texto aqui: a compensação através da expiação traz um sofrimento duplo. Esvazie um pouco a tua mente para prestar bem atenção num texto que é bem delicado. A compensação através da expiação traz um sofrimento duplo. A expiação satisfaz a nossa necessidade de compensação. Quem assistiu ontem entendeu o que é expiação, né? Eu volto lá para dizer, um dos grandes exemplos que favorecem com que ainda haja mais isso, porque é uma crença injetada através da religião. Uma das grandes figuras que expiou para libertar a gente dos nossos pecados foi Jesus Cristo, que
foi para a cruz, foi morto na cruz para que a gente pudesse ser libertado dos nossos pecados. Isso é uma expiação, libertação da culpa. Eu morro para libertar a culpa dos outros, né? Então é uma compensação. Tira a nossa culpa dos nossos erros e eu morro. Isso é expiar. E às vezes você está expiando por algo dos teus antepassados, por algo que tem dentro da tua empresa, ou por algo que você fez inconscientemente e não sabe. Às vezes você está lá se auto-sabotando, indo para a morte em vez de gerar sucesso. Então ele traz aqui como sofrimento duplo, porque não resolve, né? Então vamos lá ler. Porém, o que realmente se alcança quando se busca essa compensação através de doenças, de acidentes ou de mortes? Nesse caso, haverá 2 prejudicados ao invés de 1, ou 2 mortos e não apenas 1. Pior ainda, para as vítimas da culpa, a expiação duplica o dano e a infelicidade, pois a sua desgraça alimentará uma outra desgraça. Seu dano provocará novos danos e sua morte acarretará outra morte. Devemos ainda considerar outra coisa. A expiação é barata, como o pensamento mágico e a ação mágica. Dentro dessa ótica, a salvação de outros acontece somente através do próprio sofrimento, bastando o próprio infortúnio para a sua salvação. Somente o sofrimento e a morte devem bastar, sem que o relacionamento seja visto, sem que o outro seja visto, sem que a dor pela sua infelicidade seja sentida e sem o seu consentimento e sua bênção para o que deve ser feito. Na expiação, retribui-se também com a mesma moeda. Também aqui a ação é substituída pelo sofrimento, a vida pela morte e a culpa pela expiação, como se somente o sofrimento e a morte bastassem, dispensando dessa forma a ação e trabalho. Assim, quando as frases antes eu do que você e eu sigo você são consumadas, a desgraça, o sofrimento e a morte aumentam, o mesmo ocorrendo com a expiação realizada. Um exemplo: um filho cuja mãe faleceu no parto sente-se permanentemente culpado diante dela, porque ela pagou pela vida dele com a própria morte. Se o filho tenta expiar por essa culpa vivendo mal, recusando-se a tomar a vida, também pelo preço da morte da mãe, ou se suicidando como expiação, a desgraça da mãe é duplamente grave. O filho não toma a vida que a mãe lhe deu e seu amor e sua disposição de lhe dar tudo não são respeitados. Sendo assim, a sua morte foi em vão. Pior ainda, em vez de vida e felicidade, trouxe uma nova desgraça, pois ao invés de uma morte, aconteceram 2. Aqui está bem explicado. Esse exemplo é bem forte. Isso acontece. Se quisermos ajudar um filho nessa situação, devemos estar ciente de que, além do desejo de expiação, ele tem também outro desejo. Antes eu do que você, ou eu sigo você. Assim só poderemos lidar positivamente com o desejo nefasto de expiação, curando-o, se conseguirmos também a solução positiva com essas 2 frases. Eu vou ler esse outro texto aqui para dar continuidade nessa história, para não ficar para amanhã. A compensação através do tomar e da ação reconciliadora. Qual seria a solução apropriada para esse filho e para a sua mãe? Ele precisa dizer: querida mamãe, já que você pagou um preço tão alto pela minha vida, que isso não tenha sido em vão. Eu farei algo da minha vida em sua memória e em sua homenagem. Que lindo seria se você dissesse isso para todos os teus antepassados. Quer que eu repita? Isso é uma frase de cura, de libertação e de tomada de força para o sucesso. Vou repetir ela. Querida mamãe, já que você pagou um preço tão alto pela minha vida, que isso não tenha sido em vão.
Eu farei algo da minha vida em sua memória e em sua homenagem. Tem pessoas que fazem isso naturalmente. É muito incrível. Ontem eu recebi uma história assim, de um grande empresário, construiu do nada, da miséria, ele construiu um império em 60 anos. Trabalhando muito, sim. É com trabalho que vem as bênçãos na vida. E quando a mãe dele estava grávida dele, o pai morreu. Eles já eram pobres. Uma mulher, há 80 anos atrás, com um monte de filho, sem marido, imagina o que era, né? Há 80 anos atrás, se hoje é desafiador uma mulher ficar sem marido com filho para criar, imagina há 80 anos atrás, uma mulher no Nordeste com um monte de filho, no Ceará com um monte de filho para criar sem marido. E esse filho, que o pai morreu quando ele estava dentro da barriga da mãe, tomou uma força gigantesca. Ele honrou muito bem sua família criando um império. Constituiu uma família. Tem filhos, netos e bisnetos. Como é lindo olhar, como é bom a gente propagar histórias assim, para as pessoas se inspirarem e ver que é possível. Porque quando alguém vai lá e faz, quer dizer que é possível fazer, facilita. Não sei se vocês já ouviram uma história para vocês entenderem como a mente limita, de algo, uma história de que a gente conta assim, tipo, e num lugar que ninguém nunca conseguia ir, subiu uma montanha que nunca ninguém subiu, dizendo que era super perigosa, e uma pessoa vai lá, sobe, e quando volta tá todo mundo lá querendo entender como é que ela conseguiu fazer isso, e a pessoa diz, fala mais devagar para eu poder ler teus lábios, porque eu sou surda. Então a pessoa nunca tinha ouvido que era proibido ir lá naquele lugar. Ela foi porque ela nunca tinha ouvido, né? Então, quanto a mente nos limita, quanto as leis morais nos geram dores. Que lindo! A Dilene disse que quando eu comecei a contar essa história, os passarinhos cantaram e deu para ouvir. Que lindo que você ouviu! Que lindo! Eles estão celebrando. Que bom! Vou continuar esse texto aqui para a gente encerrar. Nesse caso, então, o filho precisa agir, produzir e viver em vez de sofrer, fracassar e morrer. O filho precisa agir, produzir e viver, ao invés de sofrer, fracassar e morrer. Agindo assim, a criança ficará muito mais estreitamente ligada à mãe do que seguindo-a no sofrimento e na morte. A gente ganha muita força. Quem foi para o retiro dos ancestrais viu a gente fazer isso, né? Quando a gente toma os nossos ancestrais em nós e diz tudo que eu alcanço, vocês alcançam através de mim, isso dá força. Quando a gente tem filhos estrelinha, tudo que eu produzo por vocês também, isso dá força. Isso é ressignificação, isso é ampliação de olhar para a vida, em vez de seguir o que é mais fácil, que é olhar para a morte. Quando o filho desaparece em simbiose com a mãe, está ligado a ela de modo cego e inconsciente. Quando, porém, em memória da mãe e da sua morte, realiza algo proveitoso, quando toma sua vida, passando-a adiante para outros, liga-se à mãe de modo totalmente diferente e se vê amando na presença dela. Pois quando toma e realiza sua vida de modo tão ativo, vê a mãe diante dos olhos e a leva no coração. Desse modo, a bênção e a força fluem da mãe para o filho, pois ele faz de sua vida algo de especial. Em oposição à compensação através da expiação,
que é apenas uma compensação pela fatalidade, pelo sofrimento e pela morte, essa seria uma compensação pelo bem, diversamente da compensação pela expiação, que é um recurso barato, que tira e prejudica sem reconciliar. A compensação pelo bem é muito cara, porém traz bênção, atuando de uma forma que leva a mãe e o filho a se reconciliarem com seus destinos. Pois o bem que esse filho realiza em memória de sua mãe acontece através dela. Através do filho, ela participa desse bem e assim continua a viver e a atuar. Essa compensação segue a compreensão de que nossa vida é única, de que à medida que passa, cria espaço para os próximos e que, apesar de já ter passado, nutre a vida presente. Existe força em palavras de comando, e quando você determina que você deseja romper todos os contratos que você, de alguma forma inconsciente, assinou para te manter espiando por algo que os teus antepassados fizeram, isso tem poder de libertação. Porque muitas vezes você está no caminho da morte, se autodestruindo, porque você olha para desastres que os teus antepassados fizeram, que o teu pai fez, que a tua mãe fez e que você nem sabe que isso aconteceu. Isso está no movimento do sistema da alma, essa compensação barata que o Bert fala. Às vezes você sabe, como é o caso desse exemplo que ele trouxe, que é da morte da mãe no parto de um filho. Mas às vezes são coisas mais atrás ainda, e às vezes não tem como saber essas histórias. Então você determina, a partir de agora, todos os contratos que eu fiz de forma inconsciente, que sejam quebrados, que eu seja liberada de tudo isso, que eu siga a vida, que eu siga o amor que vê, que tudo o que pertence a antepassados fiquem com eles, por amor. Eu levo eles agora no meu coração e tudo que eu conquistar, eles conquistam também. E todos aqueles que os meus antepassados feriram, agrediram, receberam algo e esses outros foram prejudicados, eu levo os que foram prejudicados no meu coração, mesmo que eu não conheça, todos estão agora comigo. Isso são palavras de comando, elas atuam porque a alma identifica isso, as tuas células identificam. E tudo que você alcança, então tudo que eu alcanço, todos os escravos vão alcançar junto comigo. Porque nós brasileiros existimos graças a tudo que aconteceu no passado. Então que a gente leve os portugueses e os africanos dentro do nosso coração e que a gente cresça e evolua e faça uma economia poderosa no Brasil, por eles, pelo sacrifício que eles tiveram. Que a gente saiba harmonizar a lei da troca, que a gente respeite o trabalho como olhar de bênção e não como escravidão, que a gente deixe essas histórias lá no passado, que a gente atualize com a força deles dentro de nós. Isso tem poder de mudar a economia do Brasil, isso tem poder de mudar a política do Brasil. Tudo mais é balela, tudo mais é só repetição de padrão. Então, cada um servindo de pontinho de luz, disseminando essas verdades, que a Tati deu o exemplo que muda paradigma com a experiência que a gente teve do sim lá no tabaco, na segunda-feira, isso age para todas as áreas, para todas. Mesmo que você não saiba que histórias foram que aconteceram. Quando você determina pelo poder da palavra, que vem do coração, e isso você vai fazer as respirações, vai se conectar com o teu coração e deixa vir, você determina e muda esse script que te contém. Isso é bem forte. 9h16, já passamos mais de 1 hora, 91 encontros, uau! Já chegam 100 encontros de Constelação Clube Online, com os ensinamentos aqui toda manhã. Vou fazer um post especial para os 100 encontros. Vamos celebrar, vamos divulgar para que mais pessoas possam acessar essa sabedoria aqui e colocar ela em prática, né? Para a gente realmente criar uma nova cultura. Para mim,
Quando o meu universo muda, isso propaga, e aí de pessoas em pessoas a gente cria uma nova cultura. A atualização da cultura, vamos pensar assim, né? Então, beijo, estejam no coração, estejam no templo sagrado da criação, se permitindo fazer algo novo da sua existência, se permitindo viver com relacionamentos que enriqueçam, que gerem bênçãos, que quando vocês verem as coisas se repetindo, né, não se vinculem nem a um grupo nem no outro, simplesmente digam: meu Deus, como pode melhorar tudo isso? Como a luz pode chegar e libertar as pessoas das prisões inconscientes que elas vivem? Mas não se achando melhor do que ninguém, porque o buraco é o mesmo para todo mundo, né? Às vezes o outro caiu e você não, às vezes é você que cai e o outro não, por isso ninguém é melhor do que ninguém aqui nessa terra. Você só precisa se responsabilizar pelo seu processo. Até amanhã. Amanhã é quinta, né? Provavelmente eu vou viajar essa madrugada para Itapema. Ai, preciso de praia, preciso de sol, preciso de um calorzinho. Curitiba tá frio demais, eu sei que Itapema também deve estar frio, né? Eu devia subir, devia ir pro norte de São Paulo, que eu gostei, devia ir pro Rio, pro Nordeste para pegar calor mesmo, porque eu tô precisando, tô branca que é uma cera, né? Mas eu vou para Itapema esse final de semana. Sábado a gente vai ter constelação lá em Tijucas. Então, amanhã de manhã, espero acordar lá no apartamento do... Ai, a Dani tá aqui! Ê! Tô querendo ir pro Rio. Depois de assistir os vídeos que tu colocou lá no Coisa do Rio, meu Deus, que vontade de ir. Tô precisando de música ao vivo. Se tem algo que eu amo é música ao vivo também. De ficar na cadeira assim, comendo e dançando de pouquinho. Meu, que saudade disso. Faz tempo que eu não vou num lugar assim, né? Aqui tá tudo fechado em Curitiba, então tá bem desafiador aqui pro curitibano fazer qualquer coisa. Eu vou para Santa Catarina porque eu acho que lá eu vou conseguir alguma coisa, visitar o pai e a mãe. E eu espero amanhã de manhã acordar. A internet, meus pais se mudaram de apartamento e a internet lá não tá tão favorável, mas eu espero conseguir fazer a live amanhã às 8 da manhã, tá? Se não der certo, vocês sabem que é a questão da internet, mas eu vou fazer de tudo para estar com vocês. Ai, Dani, muito bom ter te conhecido. Recebe meu abração. Agradecer ao Peter pela conexão. Agradecer cada uma que tá aqui, que vocês levem essas bênçãos para o sistema da família de vocês. É assim que a gente modifica. Quando a gente muda, o sistema muda. Beijo, até amanhã, se Deus quiser.